Em Paulo Afonso, a Polícia Civil investiga a morte de um grego dentro do próprio estabelecimento comercial. A família quer a prisão dos culpados. Isso não pode ficar assim. Não é por ele não vai voltar, mas nós exigimos nossos direitos como cidadão. O Bahia Meio-Dia está no ar. Olá, boa tarde. Uma família de Paulo Afonso espera por justiça. É que a Polícia Civil ainda investiga a morte de um grego dentro do próprio estabelecimento comercial em março deste ano. 3 homens são suspeitos do crime, mas somente 2 chegaram a ser presos e depois soltos pelo Ministério Público por falta de provas. O outro continua foragido. A família pede justiça. Isso não pode ficar assim. Não é por ele não vai voltar, mas nós exigimos nossos direitos como cidadão. Justiça. Meu pai tinha 75 anos, estava operado de bengala, foi assassinado covardemente sentado. Covardemente, um idoso. Já se passaram 5 meses da morte do comerciante grego Thomas Eleftherios e o inquérito ainda não foi concluído. Com isso, os 2 suspeitos que estavam presos foram soltos, entre eles um sargento aposentado da Polícia Militar. Na Promotoria de Justiça em Paulo Afonso, os filhos e a viúva do grego pediram explicações. O Ministério Público fala que o inquérito não foi concluído. A Polícia Civil fala que o inquérito foi concluído e depende do Ministério Público. Ou seja, um está jogando para o outro. E a gente não pode viver assim mais, a gente quer justiça, que alguém ajude a nossa família. De início eles foram presos preventivamente, um deles inclusive se encontra foragido até o momento. No entanto, o inquérito não foi concluído no prazo. E em não sendo concluído no prazo, já se caracteriza o constrangimento ilegal manter uma pessoa presa sem ter uma formação da culpabilidade, sem uma denúncia oferecida pelo Ministério Público. Por essa razão, um deles foi solto, salvo engano, pelo tribunal, e o outro foi solto aqui mesmo em Paulo Afonso com parecer favorável do Ministério Público desta pessoa. O crime foi em março deste ano e foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial do Grego, que fica bem no centro de Paulo Afonso. Esse homem de camisa listrada que aparece nas imagens é o sargento aposentado da PM. Esse outro chega com uma arma na mão e de capacete. Dispara um tiro contra o Grego. Todos correm. Os filhos chegam para socorrer o pai. Todo esse material foi entregue à Polícia Civil. Por parte da Polícia Civil, as investigações foram iniciadas já no dia da morte, levando indicando como autores do crime o Diego, o sargento e o Charlie. Aí a doutora Lígia, que era a delegada que estava no plantão no dia seguinte à morte, fez essas investigações e conseguiu elementos para pedir a prisão preventiva do sargento Neto, do Diego e do Charlie. E assim foi feita a representação e o juiz decretou as prisões e foram executadas as prisões do Diego e do sargento Neto. Eles negaram a autoria do crime, negaram o conhecimento entre eles, mas, no entanto, as denúncias levam para que eles são os responsáveis pela morte do grego. O sargento seria o mandante e o Diego e o Charlie os executores. Olha, a Promotoria de Justiça de Paulo Afonso informou ainda que liberou os 2 acusados porque os prazos da prisão temporária, que é de 30 dias, tinha expirado e não havia provas concretas contra os acusados. A gente espera que esse caso seja logo concluído para que a família tenha um pouco mais de paz.